Glória a Deus. Amém, irmãos. Oh, aleluia. Mais uma vez estamos aqui ao vivo para a nossa live Salmos da Fé. Esperar um tempinho aqui esperando pelos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez com os nossos Salmos da Fé. Continuando aqui com essas lives que temos feito. Jesus, só um momentinho. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Estamos aqui fazendo alguns convites, amém. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, amém, queridos, aleluia. Mais uma vez com nossos Salmos da Fé, amém. Já temos 4 pessoas aqui, glória a Deus. A Aline, Dona Bilia, Karen, a Ana, amém. Vocês puderem já ir enviando aí, Eloá também, puderem já ir enviando aí os aviãozinhos, não é? Para ir espalhando a palavra de Deus, a quantidade de pessoas que vocês puderem transmitir, amém? Estamos dando continuidade aos nossos Salmos da Fé com o Salmo 119, que é um salmo grande, né? E ele está subdividido em várias estrofes ou parágrafos. Cada parágrafo, também a Cássia aqui, tudo bem, Cássia? Cada parágrafo, ele começa, e cada versículo do parágrafo, de oito versículos, ele começa com a letra do alfabeto hebraico, né? Por isso que se chama um salmo acróstico, e é por isso que ele é tão grande. Ele é grande assim, porque ele tem muitas estrofes, cada uma com uma letra do alfabeto hebraico. E como se sabe, é um salmo que prioritariamente está exaltando a palavra de Deus. Mas eu sempre gosto de dizer que os estudiosos também dizem isso, né? Que este salmo, ele tem várias características de vários salmos, né? Se eu não me engano, os estudiosos chegaram à conclusão que existem 17 tipologias de salmos. Alguns são doutrinários, outros são de lamentação, outros são orações e assim por diante, né? E esse Salmo 119, ele tem componentes principalmente de lamentação, tem muita lamentação. E é interessante que ele está sempre se lamentando, né? De vez em quando ele volta aqui sobre uma suposta perseguição. E isso é comum em outros salmos, né? A gente já citou isso, a gente traz até um paralelo, né? Uma resposta, melhor dizendo, de como nós devemos agir na nova aliança. E basta você observar o seguinte: você não vê nem Jesus, nem os apóstolos, ninguém na nova aliança, no Novo Testamento, fazendo esse tipo de declaração, lamentando, né? Então, não é que está errado, é porque aquilo era uma realidade de uma outra aliança, era uma época anterior à nova aliança, a aliança com o Senhor Jesus. Era uma época em que aquele povo, o povo de Israel, eles tinham uma aliança como nação, uma aliança nacional com Deus, mas não era uma nova aliança, Jesus ainda não tinha vindo e não tinha pago o preço para essa nova aliança que nós temos hoje, né? Que somos nascidos de novo, somos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos alguns direitos, alguns privilégios, melhor dizendo. Temos obrigações, sim, mas temos privilégios. E um deles é ser nova criatura, ser habitação do próprio Espírito de Deus. Na verdade, na nova aliança, os cristãos, eles são a própria arca de Deus, né? A arca da aliança que havia no Velho Testamento, hoje é o seu coração. O que havia, que era o poder de Deus, a palavra, né? E que havia dentro da arca da aliança, hoje existe dentro de você. Por isso que não há necessidade mais de um templo feito por mãos humanas e nem tampouco de uma arca da aliança. Essa é uma característica diferente. Por que estou dizendo isso? Porque você não vê no Novo Testamento as lamentações que são sempre repetidas, principalmente nos Salmos, né? E há muitas lamentações de reclamação,
porque está acontecendo alguma coisa, porque Deus já devia intervir, alguma coisa desse tipo. A atitude na nova aliança é diferente. Essa foi a atitude diferente de Jesus, essa foi a atitude totalmente diferenciada dos apóstolos, e essa deve ser também a sua atitude e a minha atitude. Os clamores a Deus devem ser levantados muito mais como uma intercessão por uma nação, por um povo, por pessoas. Mas com relação ao teu relacionamento com Deus, ele deve ser muito mais do que clamor, mas um relacionamento de adoração, de adorador, um relacionamento de pai para filho, né? Ou de filho para pai, melhor dizendo, onde você tem acesso à própria casa do pai, né? A Bíblia diz lá em Hebreus, desculpa, que nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus. Então a atitude é diferente, tá? Estou dizendo isso para explicar que algumas dessas estrofes têm esse tipo de lamentação, tá? Hoje nós vamos ler mais duas estrofes, que são as estrofes da letra hebraica chamada Tsad, e depois nós vamos ler o da letra hebraica chamada Kof, tá? Então, Tsad é uma letra que tem a ver com a palavra justiça. Quando diz Jeová Tzikenidu, que significa Jeová, que é a justiça nossa. E ela começa também, a palavra justiça no hebraico, começa com essa letra Tsad, tá? Então vamos ler os versículos desse testemunho, dessa parágrafo da letra Tsad, que vai do 137 até o 144. E é isso aqui que está, tá? Deixa eu ler. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dai-me a inteligência deles e viverei. Amém? Então, veja que é comum ele dizer nessa estrofe a palavra justo ou justiça, porque ele está citando aqui as palavras que começam com a letra Tsad. Cada versículo começa com a letra Tsad, e essa é a letra inicial da palavra justiça, ou juízo de Deus. E é por isso que ele começa logo no 137 dizendo: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Essa estrofe, ela tem muito disso, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Sabemos que justiça de Deus, ele tem um conceito diferente de juízo, né? Nós que temos a nossa justiça, o nosso direito, nós entendemos justiça como aquela atitude correta, né, de se fazer conforme a lei. Justiça de Deus tem esse sentido também, mas justiça de Deus tem a ver mais com retidão do que coisa justa, tá? No sentido que não é falando de juízo. Às vezes as pessoas dizem assim, por exemplo, alguém fez isso com Beltrano e esse Beltrano não merecia, isso é uma injustiça. E aí alguém se levanta dizendo: Deus é justo, vai fazer alguma coisa para resolver isso. Esse não é o sentido principal, doutrinário da palavra justiça de Deus. Aí esse sentido que eu citei tem a ver com juízo de Deus. Deus é justo e ele executa o seu juízo conforme o que é correto. Mas a palavra justiça de Deus tem a ver, o conceito correto é a capacidade, a retidão diante de Deus, é a capacidade de se estar sem nenhuma culpa ou condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Isso é ser justificado, isso é ser justiça de Deus. É nesses termos que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então aí não é o sentido de que nós executamos o juízo de Deus, embora tenha uma certa verdade, porque nós vamos julgar anjos, por exemplo, Paulo fala sobre isso no juízo final, mas o sentido principal é ser justiça, ser
puro, ser um santo de Deus, ser alguém que o sangue de Jesus purificou de todo e qualquer pecado. Amém? Então, essa estrofe, que é a estrofe da letra Tsad, que vai do Salmo 119, versículo 137 até o versículo 144, tem prioritariamente falando sobre justo é o Senhor, os juízos dele são corretos. No versículo 138, ele é quase uma repetição, né? Ele diz: os teus testemunhos tu impusestes com retidão e com suma fidelidade. Está falando mais uma vez aqui sobre a justiça de Deus, a retidão de Deus, que conforme o que ele diz na sua palavra, com certeza vai se cumprir. Amém, irmãos? Versículo 139. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. O sentido que o salmista está dizendo aqui é: eu estou assim tão exaltado no zelo do Senhor, porque os meus adversários, esses que me perseguem, que é os que estavam perseguindo o salmista, eles são contrários à palavra de Deus. Então eu sou a favor da palavra de Deus. Os meus adversários são pessoas que têm cometido erros segundo a palavra. Não são pessoas confiáveis, não são pessoas que em Deus pode confiar. Mas eu, todavia, tenho confiado no Senhor. E esse é sempre o clamor do salmista. E ele diz: é por isso que o meu zelo me consome. Versículo 140, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Tem alguns outros versículos nos Salmos que falam que a palavra de Deus é puríssima, é refinada em carinho de barro, 7 vezes depurada, e assim vai. A ideia no hebraico original é que ela é comprovada, né? Ela é provada. A palavra do Senhor é provada, a palavra do Senhor é comprovadamente real, a palavra do Senhor é comprovadamente os desígnios de Deus. Isso também nós podemos trazer para a nossa aliança hoje. Com certeza, nossa vida, você que nasceu de novo, você pode testemunhar de que a palavra de Deus é pura, ela é fiel, ela é comprovada. O que Deus disse, Ele cumpre. Eu posso falar sobre a minha vida. Todas quantas foram as promessas de Deus, que eu me apropriei delas e que vivi segundo essas promessas, porque tem isso também, tá, pessoal? Eu comprovei isso na minha vida, na minha família, isso é verdade. Agora, algumas pessoas pensam assim, que só pelo fato de existir promessas ao meu respeito, por exemplo, tem pessoas que é assim, que se existem promessas de Deus para a minha vida, então já está tudo resolvido. Está resolvido se você crer nela e se você andar em fidelidade. Ah, mas não é só crer, a Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é fé. É verdade, a única coisa que agrada a Deus é fé. Mas muitos se esquecem, ou não têm conhecimento, do seguinte fato: a palavra fé no hebraico, no Velho Testamento, é emuná. E a palavra fé no grego do Novo Testamento é pistis. E no grego, pistis significa fé e fidelidade. Não tem desvinculação entre uma coisa e outra. Algumas pessoas pensam que é assim, depende do contexto, se traduz de uma forma. Pode ser que da forma que se está falando o texto, tem uma tradução diferente. Mas às vezes se confunde, porque na verdade, desde o hebraico, desde o Velho Testamento, fé tem a ver com algo que se vive, que se faz. Não é só o fato de confessar uma palavra que você crê, mas também o fato de ser fiel. A palavra emuná, que é fé no Velho Testamento, tem muito mais a conotação de fidelidade do que de crença. É interessante isso, né? Já no Novo Testamento, ela tem muito forte a conotação de crer, porque a nova aliança é uma aliança da fé, mas não pode se desvincular totalmente a realidade do crer com o ser fiel. Por que isso é tão importante? Porque as promessas podem existir. Aqui a palavra diz que ela é provada, né? Ela é verdadeira, ela é comprovada, ela é pura, e é verdade. E você deve se apropriar das promessas e deve confessá-las. Só que você precisa entender que você deve viver uma vida de fidelidade. Alguns podem levantar o seguinte, né? Mas não importa o que eu faça, Deus já fez. É verdade que Deus já fez. Através de Jesus Cristo, Ele já te deu salvação. Através de Jesus Cristo, o preço do pecado foi pago, você foi resgatado de uma vida de pecado, você foi resgatado do império das trevas, você foi resgatado da influência espiritual do maligno, mas assim como em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, olha só:
Bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É verdade, você foi abençoado, você foi salvo, isso é uma posição em Cristo Jesus. Mas o fato de existir uma posição em Cristo Jesus, um fato consumado de justificação, você foi feito justiça de Deus, mas existe a sua parte da nova aliança. E qual é a sua parte? Em primeiro lugar, crer. E lembrar que o crer envolve ser fiel. É por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está falando para crentes, ele não está falando para gente do mundo. Então o cristão, o crente, o nascido de novo, ele tem posições em Cristo garantidas, ressalvadas, resguardadas pela promessa de Deus, por aquilo que Jesus Cristo fez. E isso é verdade, mas você precisa crer nelas, confessar elas e praticar elas. E para praticá-las, você não só tem que praticar o confessar que você é abençoado, por exemplo, você tem que praticar também a prática da santidade, a vida de santificação, né? Uma vida de pureza, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Ah, pastor, mas se eu faço isso já não é uma espécie de religiosidade, não? Eu não tenho que fazer algo para ser abençoado. Não, não é que tem que fazer, é porque você precisa ser disciplinado. Porque, como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, a carne do ser humano nascido de novo, ela luta contra o espírito recriado do nascido de novo. O espírito luta contra a carne porque são opostos, né? Há uma natureza de carnal que tenta se revestir, e você tem que crucificar essa natureza de uma vez por todas. É por isso que Paulo diz, acho que em Efésios, em um certo lugar, que você deve despojar do velho homem e revestir-se do novo, nascido de Deus. Mas no meio ele diz, renovando a vossa mente. Então há um processo de renovação que vai fazer com que você permaneça nesse despojamento da carne, né? Longe da carne. Mas na prática muitos cristãos nem renovam a mente, né? E operam na carne e fazem muitas coisas que podem ser declaradas como obras da carne, e é por isso que são cristãos carnais. Infelizmente grande parte dos cristãos hoje vive na carnalidade. E isso é muito perigoso, irmão, é muito perigoso. Então, precisamos andar conforme os preceitos da palavra, tá? Então, isso é difícil? Não, se torna difícil um pouco no começo, porque quando a pessoa está muito envolvida na carne, ela precisa disciplinar a sua vida, né? Crucificar a sua carne. Mas à medida que isso se torna uma disciplina de oração, uma disciplina de meditação na palavra, uma disciplina de andar no temor do Senhor, né? Buscando a santificação, que é o despojamento desse tipo de atitude carnal, dia após dia, você consegue crucificar a sua carne, e assim você fica cada vez mais, o nível de fé aumenta, né? Porque, como eu disse, mais uma vez, fé não é só confessar a palavra, fé também é ser fiel. Tem pessoas que se iludem, pensam que eu confesso isso, eu sou abençoado, mas é um verdadeiro, desculpa o termo, como se dizia lá no Nordeste, um siri dentro de uma lata. Sabe o que é isso? Brabo. Você joga um siri dentro de uma lata, fica lá, tem gente que é assim, os nervos à flor da pele, completamente descontrolado ou descontrolada, e isso é carne, irmão. Não, mas o meu temperamento é assim, temperamento não controlado pelo Espírito. Dá ênfase à carnalidade de cada um. Alguns têm temperamentos mais melancólicos, introspectivos, e isso é carne, e outros têm temperamentos mais explosivos, coléricos, né? Sanguíneos, e isso também é carne. Então precisamos crucificar a carne, e isso vai fazer com que as promessas de Deus, de bênçãos na nossa vida, se manifeste, porque esse versículo de Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então está aqui, vai estar aqui, vai se manifestar na sua vida
a partir do momento que você vive as promessas, que você confessa essas promessas e que você vive segundo o padrão das sãs palavras do Senhor. É por isso que podemos dizer, como o salmista disse aqui, por isso é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. A palavra de Deus é comprovada. Se cumpre, irmãos. Deus prometeu saúde, se cumpre quando cremos. Deus prometeu proteção, se cumpre quando cremos. Deus prometeu a ajuda, socorro bem presente na hora oportuna, como diz lá em Hebreus, se cumpre quando nós cremos. Deus prometeu alívio, se cumpre quando nós cremos e vivemos segundo a palavra. Deus prometeu e já nos deu a paz que excede todo entendimento, se cumpre quando vivemos segundo a fé na palavra. Versículo 141. Pequeno sou e desprezado, contudo eu não me esqueço dos teus preceitos. Ele está mais uma vez aqui fazendo menção, né? É um trecho de lamentação, a perseguição que o salmista que escreveu o Salmo 119 estava sofrendo. E como nós sabemos do início do Salmo, tudo indica que era uma certa liderança de Israel, um grupo de líderes que estava perseguindo esse salmista, né? E fazendo de tudo para matar ele. Por si só já é uma quebra da lei. Então, mesmo levando em consideração o Velho Testamento, havia um mandamento que dizia para não matarás, e eles estavam querendo fazer um conluio ali para matar o salmista. Ele repete muitas vezes isso, e é por isso que ele clama ao Senhor, para o Senhor intervir nessa situação. Mas ele diz: eu permaneço crendo, eu não me esqueço dos teus preceitos. O versículo 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Mais uma vez ele exalta a palavra aqui, e mais uma vez fala da justiça, do juízo e da justiça de Deus. Versículo 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Então ele está dizendo aqui que, embora tenha passado por uma situação de pressão na alma, ele continua tendo prazer na palavra. Esse é um versículo que podemos trazer claramente para a nova aliança, não é verdade? Eu sei que situações difíceis podem se levantar contra a sua vida, não é verdade? Sempre, todos nós passamos por dificuldades. Algumas são dificuldades que são semeaduras ou colheitas daquilo que nós semeamos. Muitos semeiam coisas que não deveriam semear, como fofoca, difamação, ira, descontrole, e termina por no futuro colher o fruto dessas sementes. Mas sabemos também que, como filhos de Deus, não precisa você semear algo para poder vir tribulação, porque o diabo, ele vai vir, ele vai confrontar você, assim como ele confrontou Jesus. E a primeira tentação que o diabo fez para Jesus, aliás, sempre ele fazia isso, era: se tu és o filho de Deus. Ele vai confrontar você, ele vai trazer esse questionamento sempre sobre você: se você é filho ou filha de Deus, se você tem chamado, se você é pastor, se você é isso, se você é aquilo, por que não está acontecendo isso? Por que não faz aquilo? Isso é a obra principal de Satanás, é trazer esse tipo de acusação, de condenação, de provação. E o que é que nós devemos fazer? Manter-se firme nas promessas do Senhor. E o salmista, mesmo numa velha aliança, ele diz: olha, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Você deve buscar prazer, e que não é difícil para quem nasceu de novo, que tem o Espírito Santo dentro. É muito fácil. O que falta muitas vezes para algumas pessoas é uma vida disciplinada, como eu falei agora há pouco. É isso que falta. Eu posso falar de mim, Vamos falar, eu falo de mim, da minha vida. Então eu tive várias fases espirituais na minha vida, Tive a fase inicial, de muito desespero e angústia, e Deus foi tratando e foi me dando promessas, e coisas foram acontecendo. Depois teve a fase em que, junto com isso, eu recebi um chamado da parte de Deus, e teve toda a busca para melhorar a minha vida e tal. E teve momentos, isso infelizmente demorou vários anos, que eu ainda não tinha conseguido manter uma vida disciplinada, Eu lia a Bíblia, e orava e tal, mas não com aquela disciplina cotidiana, aquela disciplina que você tem, que você deve ter, e que você não negocia o teu tempo para o Senhor. Você tem que chegar nesse ponto em que você não vai negociar. Não tive tempo para orar. Isso não deve existir na vida do cristão.
Você tem 24 horas. Claro que tem tempo. Todos nós sabemos que tempo é uma questão de prioridade, irmãos. Mas, pastor, eu não já sou abençoado, para que eu orar? E existem, a Bíblia chama de frutos de justiça, né? Ou como disse João Batista ainda na velha aliança, produzir frutos dignos de arrependimento, né? Existem frutos é aquele que você faz fora. Uma árvore tem dentro do seu código genético, uma semente tem dentro do seu código genético. Ali, vamos supor, uma semente de manga, né? Um carocinho da manga daquela que joga, tem dentro daquela semente ali, do caroço da manga, tem todo o código genético, tem toda a genética do que vai produzir o fruto no futuro, né? Mas você lança aquela semente, ela vai dar aquela plantinha, a plantinha cresce, fica uma pequena árvore, vai crescendo, até chegar no tempo de maturidade em que ela começa a produzir frutos. Os frutos são algo externo, né, da árvore, mas que geneticamente já havia dentro da semente da árvore. Já havia aquele código genético dentro da semente da árvore que dizia que em determinada época da sua maturidade ela iria produzir frutos, tá? Da mesma forma é o cristão. Ele já tem dentro de si o fruto do Espírito, já foi depositado dentro dele o código, vamos dizer assim, claro que não é a mesma coisa, mas o código genético da operação do fruto, daquilo que se expõe, daquilo que se pratica, porque fruto ele é visível. Na verdade, as árvores produzem frutos para se reproduzir, e eles são docinhos, gostosos e tudo mais, justamente para atrair animais, né? O macaquinho, o passarinho, né? O morcego, qualquer bicho vai lá, come aquele fruto, a arara, e ali eles derrubam aqueles caroços em vários lugares, e o que é que acontece? Aqueles caroços vão produzir mais árvores. Então a forma de reproduzir da árvore é através daquele ato ou daquele produto exterior. Assim, da mesma forma, é o cristão. É aquilo que você faz, mas que já estava dentro de você, que vai produzir multiplicação. Alguns não entendem e pensam fazer obras ou coisas sem primeiro essas coisas e obras sem que essas coisas tivessem sido plantadas dentro do coração. Então, tem pessoas que, por exemplo, para ganhar aplausos ou para ganhar acesso à vida de outras pessoas, né, e até igrejas têm isso, né, lideranças que não estão bem amadurecidas, começam a distribuir coisas e a abençoar, muitas vezes, não todos, claro que existem exceções, né? Eu espero que seja bem poucos que fazem isso, mas em alguns casos as pessoas fazem isso para ter acesso à vida de outras pessoas, para que as pessoas os louvem, para que as pessoas os considerem como homens ou mulheres de Deus. Isso está errado, porque essa atitude, esse fruto, né, no caso que eu citei aqui, de abençoar outras vidas, ela deve ser produzida primeiro no coração. Deve ser aquilo que geneticamente, ou seja, já está dentro do coração da pessoa, né? Uma vontade de abençoar os outros, a vontade de fazer o bem, aquilo que o Espírito levanta dentro de você e você faz, é um fruto de justiça. Amém? E existe também o fruto do Espírito, que é a mesma coisa. Lá a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Contra essas coisas não há domínio próprio, essas coisas não há lei, né? E esse fruto é o resultado exterior daquilo que está dentro de nós, tá, pessoal? Então, quando vivemos andando assim, produzindo frutos, a nossa vida vai crescendo, né? Então, para que se chegue no ponto de produzir frutos, você tem que crucificar a sua carne, você tem que viver uma vida disciplinada. Voltando ao ponto em que eu estava, eu tive fases na minha vida em que eu não conseguia manter essa vida disciplinada, né? Hoje em dia minha vida é totalmente diferente, porque eu mantenho uma vida disciplinada como eu deveria já ter há muito tempo. Amém? E isso produz dentro de mim um crescimento. Não é intelectual, até pode dar resultado intelectual, mas primeiro dentro de mim, dentro do meu coração. A excelência externa deve ser produto do que é interno, mas tem gente que confunde isso, porque tem gente que já é excelente porque a mente já é ligada para fazer as coisas.
E o coração está destruído, o coração não está cheio da palavra, o coração não está cheio de fé, a pessoa opera carnalidade, é um siri dentro de uma lata, como diz lá no Nordeste, mas a pessoa tem uma mentalidade voltada para ser organizado, para fazer as coisas corretas. E para os outros pode parecer uma excelência grande, provinda de Deus, mas na verdade é que é uma excelência natural, é uma excelência do temperamento da pessoa, é uma excelência da busca intelectual, das atitudes da pessoa, da proatividade da pessoa, que não é errado, é correto, amém? Mas o Filho de Deus deve procurar primeiro essa mudança dentro do coração. E eu te digo, irmãos, você não pode mudar fora para produzir dentro, para mudar dentro. Você tem que fazer o contrário, você tem que mudar dentro para poder ter um resultado fora. Essa é a diferença do reino de Deus e do reino das trevas. O reino das trevas, o reino dos filhos das trevas, agem de fora para dentro, né? Então eles buscam crescer financeiramente, intelectualmente, para ser um sucesso. O Filho de Deus, ele deve seguir um esquema contrário. Ele procura melhorar por dentro, e o pouco que ele consegue fora produz um efeito duradouro, porque foi mudado por dentro. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: foi eu que, não fosse vós que me escolhesse, foi eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por que esse fruto que Jesus disse vai permanecer? Porque a pessoa já mudou por dentro. Entendeu? Então, mesmo que faça pouca coisa, mas permanece, porque é algo que foi produzido por dentro, é uma excelência que nasceu dentro, é uma vontade que nasceu de Deus, do Espírito recriado em Cristo Jesus, que está vivendo uma vida disciplinada, em fé, em fidelidade, realmente crendo, confessando a palavra e também vivendo a vida de santidade e fidelidade a Deus, como a obrigação nossa da aliança que nós estamos vivendo tem, porque toda aliança tem obrigações, irmãos. Deus fez a parte dele na nova aliança, enviando Jesus, e conquistamos tudo isso, mas nós temos a nossa parte, e a nossa parte tem a ver com obediência, fidelidade, santidade. A obediência, a total ao Senhor, vai fazer você ser fiel. Essa obediência e essa fidelidade não vai fazer ser difícil você viver em santidade, vai facilitar as coisas, amém? Isso é um fruto natural. Então, algumas pessoas não conseguem ser fiéis, nem santas, nem viver em santidade, melhor dizendo, porque não são disciplinadas, né? Acha que é assim. O pastor impôs a mão, já está tudo resolvido, então já tudo é bênção. Bom, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já existem, mas precisamos crer, confessar elas e também viver segundo o padrão delas, amém? E o salmista, mesmo diante de tribulação, manteve-se firme na palavra. E aqui no versículo 144, o último dessa estrofe, diz assim: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dai-me inteligência deles e viverei. É interessante que é um outro termo que se repete muito no Salmo 119, além das lamentações, né, do clamor pela intervenção de Deus, porque estava sendo perseguido por uma liderança lá. É comum ele dizer: me dá sabedoria, embora em outros versículos ele diz assim: eu tenho mais sabedoria do que os sábios, eu tenho mais sabedoria do que os meus mestres, porque eu confio na tua lei e tal. Até nos versículos anteriores ele disse isso. Mas também ele repete o desejo e a vontade de querer mais, né? Isso é próprio do Filho de Deus. Acho interessante que de tempos em tempos se levanta no meio das igrejas, né? Desculpa. Algumas revelações particulares, né? Que à medida que você amadurece no Senhor, você vê que são bobas, né? Embora eu respeite quem levantou esse tipo de coisa, mas são coisas bem particulares. Então, algumas pessoas de vez em quando levantam uma coisa, por exemplo, vou dizer agora, eu já até falei isso no púlpito há um tempo atrás, hoje eu me arrependo porque eu vejo que falei na minha infantilidade espiritual. Por exemplo, dizer uma declaração do tipo assim: por que você está procurando mais revelação? Viva as revelações que você já tem, né? Isso é tolice. Sabia que é tolice, irmão? É claro que você tem que procurar viver as revelações que você já tem. Mas querer mais revelação nem é pecado, nem é errado e nem é tolice. Porque os escritores, os salmistas buscavam isso. Paulo diz para
para Timóteo que ele devia procurar manejar bem a palavra da verdade. Ele diz para Timóteo que ele deve ter com que responder aqueles que questionam. Irmãos, como é que você vai responder os incrédulos? Como é que você vai manejar bem a palavra da verdade se você não procurar a revelação, não procurar mais da palavra, irmão? É uma redundância, redundância não, é um erro grave isso que surge dessas revelações particulares que surgem nos púlpitos, né? Assim, quem tiver esse tipo de coisa, guarde para você, mas para mim não vale não. Eu vou procurar viver o que eu tenho recebido de revelação e vou buscar mais, mesmo que de uma totalidade. Vou dar um exemplo matemático: se eu tiver recebido 30 revelações, eu estou vivendo 15, tem 15 aí que eu não vivei, mas eu vou procurar mais, eu não quero saber, porque eu quero mais de Deus, eu quero aprender de Deus, na consciência de que a revelação às vezes vem para depois dela ser revelada, você vai crer nela, né? Essa revelação foi produzida pela fé, e você vai agir conforme essa nova crença dessa revelação, vai confessar essa revelação e vai viver essa revelação. Mas tudo isso denota um processo, né? E quanto mais a gente come da palavra, quanto mais a gente recebe de Deus, quanto mais revelação nós recebemos do Senhor, quanto mais entendimento nas verdades de Deus, devemos sim desejar mais, né? Esse tipo de revelação que surge nos púlpitos, né? Tolas, desculpa, mas eu mesmo já falei isso na minha tolice, é semelhante àquela outra que eu vi. Uma vez eu estava em um certo lugar e alguém chegou e disse assim: esse negócio de estar pedindo Jesus volta, uma vez eu estava numa certa igreja, não é para estar pedindo Jesus volta não, porque eu estava em uma certa igreja, e aí o povo estava dizendo: Maranata, Jesus vem, e algum homem lá se levantou na profecia e disse: por que vocês estão pedindo que eu volte? Vocês estão tudo errado, isso, aquilo, outro. Aí a pessoa começou a levantar que não deveríamos estar pedindo a volta de Jesus, porque tem muita gente errada e tem que ter arrependimento. Irmãos, pelo amor de Deus, esse é o tipo de revelação inventada, né? É um revelamento na cabeça da pessoa. A pessoa agora está dizendo que não pode mais desejar a volta de Jesus, porque houve isso em determinada igreja. Sabe-se lá se foi profecia mesmo, se foi uma coisa pontual, foi uma coisa particular, né? Então existe muito isso. A pessoa às vezes tem uma revelação particular, algo pontual da sua própria vida, ou de algo que ele tem conhecimento, sobe no púlpito aqui, ó, e começa a dizer que essa é a doutrina, tem que ser assim. Eu já vi isso, muito dessas coisas se repetindo, né? Em várias igrejas, vai passando de um para o outro, alguém ouve o áudio de uma pregação, repete, vai, e isso nem é pela direção do Espírito, e muito menos quando você vai buscar o entendimento bíblico, você descobre que foi uma coisa particular e que foi tolice esse tipo de especulação. Então esse negócio de dizer viva as revelações que você já tem, é verdade, você tem que viver as revelações que você já tem, mas você deve buscar mais, sim. O salmista buscava, era o conselho do Novo Testamento, é o que a Bíblia ensina. Você deve buscar mais da palavra, você deve buscar mais revelação, você deve buscar mais profundidade em Deus, independente do quanto você já esteja vivendo, irmãos. Não viva essa vida assim medíocre, de se você já só está vivendo 3 pontos, então para tudo, a não ser que tenha uma direção específica de Deus para isso, tá? Mas aquele que está vivendo de uma forma proativa o ministério de Cristo, aquele que tem buscado mais do Senhor, tem buscado agradar, vivendo em fé, meditando, ele vai ter, ou ela vai ter, independente do quanto está vivendo ou do está procurando viver, ele vai ter sempre uma fome de mais de Deus, vai ter sempre uma fome de mais da palavra, vai fazer sempre como o salmista: dai-me inteligência para viver a tua palavra, dai-me sabedoria para viver na profundidade dos teus preceitos, dai-me revelação, Senhor. Eu quero mais revelação da parte de Deus, porque quanto mais eu vou vendo revelação, mais eu me alegro e tenho prazer nos preceitos do Senhor. Amém? Então vamos agora para a segunda estrofe, né? Desculpe. Diz no Salmo 119, versículo 145, que é a estrofe Kof: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas
para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 145, o primeiro diz: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Amém? Então, essa é uma atitude típica do Velho Testamento, né? Ouve-me, Senhor, o que eu tenho feito. Ouve-me, Senhor, desculpa, o que eu tenho orado, o que eu tenho pedido. Nós sabemos que na Nova Aliança você pode ter absoluta certeza que as suas orações são ouvidas. Por quê? Porque Deus não ouve a oração de pecadores, mas Deus ouve as orações dos seus filhos. E como nascido de novo, filho de Deus, você é uma nova criatura, você tem acesso à própria presença de Deus, Ele ouve as tuas orações. É claro que o salmista aqui está invocando direitos da aliança, né? A aliança que ele estava vivendo, e uma das coisas que ele tinha obrigação nessa velha aliança aqui, assim como na nova, né? É de viver segundo os preceitos, segundo o livro da aliança, segundo a palavra. Então ele está invocando: ouve-me, Senhor, porque eu estou cumprindo essa parte da aliança. Mas você pode ter absoluta certeza que na nova aliança o Senhor ouve as tuas orações. Versículo 146: clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Mais um clamor de pedido de salvação diante da situação em que ele estava vivendo. 147: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Está falando aqui de que ele vivia à madrugada, né? Orando, ele vivia buscando ao Senhor, porque ele confiava de todo o coração no Senhor e no livramento que Deus poderia dar, né? E assim também somos nós, irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribas no teu próprio entendimento, não fica segurando-se somente naquilo que passa pela sua cabeça. Confia no Senhor, porque muitas vezes as pessoas ficam meditando no natural e acham que aí é onde está a solução. Não é pelo teu braço, não é pela tua força, não é pelo teu intelecto. Você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração. Versículo 148, é quase um complemento do 147. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ele está meio que dizendo assim, aquilo que eu falei agora, né? Ele está cumprindo a parte da aliança. Senhor, eu não só medito na tua palavra, eu confio na tua palavra, como eu vivo em comunhão, em oração, até mesmo de madrugada. Intervém, Senhor, salva-me diante dessas situações. Ele está clamando aqui a intervenção de Deus. E ele diz no 149, ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade e vivifica-me segundo os teus juízos, né? Essa palavra vivifica-me não só tem o sentido da vida de Deus se levantar, mas ele está clamando aqui sobre uma intervenção para manter a vida dele diante dessas pessoas que estavam procurando matá-lo. E ele confia no Senhor. 150, aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. É por isso que ele está clamando essa intervenção de Deus, porque os que se aproximam dele são pessoas que estão quebrando claramente os princípios da lei, né, da velha aliança, estão quebrando os princípios da palavra, são pessoas que estão perseguindo ele sem sentido algum. Amém? Eu acho que foi numa live anterior que eu falei algo sobre que perseguição, qualquer que seja, não só é obra maligna, como também nenhum filho de Deus deve estar envolvido nisso, né? Toda forma de perseguição é algo carnal, é algo que não deve ser feito e não está agradando a Deus, não está sendo fiel a Deus, qualquer pessoa que persegue os outros. Alguns, né, pensam que pelo seu zelo doutrinário tem o direito de perseguir outros. Isso é totalmente errado, isso é diabólico, isso é pecado e isso é uma semeadura que vai trazer
colheita. Tudo aquilo que se semeia, se colhe. O papel do homem de Deus, da mulher de Deus, da pessoa de Cristo, é sempre fazer o bem, é nunca se envolver com esse tipo de coisa. Amém? Então, voltando-se aqui no versículo 151, ele diz: Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. É interessante que quando fala isso, está perto, eu lembro daquilo que é citado no Romanos capítulo 10, né, que tem relação com Deuteronômio, que diz, o Senhor não está longe, não está lá no fundo do mar, não está no abismo, não está na distância do céu, né, nas galáxias, não, Ele está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Claro que fala lá a palavra, mas a palavra do Senhor é um só. Jesus e o Senhor é um só, Jesus e a palavra é um só, o Senhor e a palavra é um só. Né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando começa a dizer que a palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu vou ler isso aqui, porque eu quero que você preste bastante atenção quando ele diz no 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando a gente lê isso, que maravilha é a palavra, que é verdade. Mas o que ele diz mais? Continuando. E está complementando, é a partícula no grego kai. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quê? Da palavra. Aí o que ele continua dizendo? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. A quem é que nós temos de prestar conta? Ao Senhor Jesus? A quem é que nós temos de prestar conta? A Deus Todo-Poderoso. Então ele faz uma inserção aqui. É como se a palavra e Deus e Jesus é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, está falando de Deus. Deus está através da palavra, irmãos. Deus manifesta-se na sua vida através da palavra, tá? Do que está escrito, das suas promessas. Ele se revela através de Jesus, ele se revela através da palavra. E é por isso que o versículo 151, trazendo isso, me faz menção, me faz lembrança, melhor dizendo, disso que eu disse, porque diz assim: Tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Tudo que Deus escreveu na sua palavra, né, inspirando homens pelo Espírito Santo, é verdade, né? E ele está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, quando você profere a palavra da fé que nós cremos. E no último versículo dessa estrofe, o 152, é maravilhoso, ele diz assim: quanto às tuas prescrições, ou seja, quanto à tua palavra, há muito sei que as estabeleceste para sempre. A palavra de Deus, ela não só é viva e eficaz, mas ela é eterna. Lá em Pedro fala que nós nascemos não de uma semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. E a Bíblia também diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra, irmãos, eu não estou falando do papel aqui, não é isso. Mas o que está escrito aqui, a palavra de Deus, ela é eterna. Se você crer nessa palavra, as realidades dela vai se cumprir na sua vida. Isso, irmãos, é uma verdade tão clara, tão óbvia. Algumas pessoas pensam que isso é fanatismo, né? Fundamentalismo, como eles dizem. A moda agora é essa, fundamentalista, né? Bom, se ser fundamentalista é fundamentar a minha vida nos fundamentos de Deus, eu sou e vou continuar sendo de todo o coração, né? Mas para eles, fundamentalista é ser fanático, né? E fanático, irmãos, o nome já está dizendo, é ser fã exaltadamente, perder a noção de tudo por causa desse fanatismo. Nós não perdemos a noção, nós temos o pé no chão, nosso intelecto funciona perfeitamente, nosso juízo está perfeito, e de todos os cristãos que têm buscado a Deus e que mantêm essa vida de fidelidade e crê na palavra, continua sendo perfeito, mas nós cremos de todo o coração nos fundamentos de Deus. E já está mais do que provado, né? Não tem mais nem graça isso que eles falam, porque a quantidade de milagres, de curas, de mudança de vida, de transformação, de revelação, são milhões e milhões e milhões, que já perdeu até a conta das vezes que isso acontece
na história da igreja. Então, não tem qualquer fundamento a crítica contra o fundamentalismo cristão, se esse fundamentalismo que estão falando é realmente se fundamentar nos fundamentos de Deus, tá, pessoal? Então, a palavra de Deus, ela foi firmada para sempre nos céus. Ela está estabelecida para todo sempre. Todo aquele que confia nos preceitos do Senhor e na sua palavra não será confundido. A proteção no meio de tudo que está acontecendo agora, a proteção de Deus sobre a sua vida, está diretamente relacionada à sua vida de fé e fidelidade, à sua crença total, né? A sua confiança totalmente em Deus, a sua crença nos fundamentos da palavra. Salmo 91, mais uma vez dizendo, né? Promete proteção, mas tem que se viver. Ali no Salmo 91, 2 vezes ele diz, por que disseste? Por que disseste? 2 vezes ele diz no Salmo 91. Existe um poder muito grande naquilo que você fala. Se você falar a palavra de Deus, crendo de todo o coração, lembra de Jesus? Qualquer um que disser aquele monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar daquilo que ele diz, assim será com ele. Por isso, todas as vezes que orardes, credes que já recebeste. Interessante que esse trecho fala uma vez sobre crer e 2 vezes sobre falar. A importância do falar é muito grande, irmãos. Você tem que falar aquilo que você crê. Eu sou abençoado, eu creio nas promessas de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou protegido de Deus, eu sou abençoado, provisionado por Deus. Diga isso na sua vida, eu declaro sobre a sua vida. Não só eu declaro, e você deve receber o que eu digo, mas você deve confiar e dizer também. Eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida a saúde divina que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu declaro da sua vida paz, proteção, provisão vinda da parte do Pai. Eu declaro sobre a sua vida direções do Espírito. Eu declaro sobre a sua vida uma fome sobrenatural pelo Senhor e pela sua palavra. Eu declaro sobre a sua vida uma decisão de mudança de vida, mantendo uma vida de comunhão diária com o Senhor. Eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênção, de provisão, crescimento espiritual em Deus. Sejam abençoados praticando essas verdades, essa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam abençoados. Antes de eu terminar, só lembrando a você, esse final de semana nós vamos ter aqui o nosso evento especial, o aniversário de 4 anos da Igreja Verbo da Vida de Maringá, e estamos felizes que vamos contar com a presença do nosso supervisor, o pastor do Verbo da Vida de Curitiba, né, o pastor Manassés Guerra, que é escritor. Ele não só é pastor, né? Ele é pastor, supervisor, escritor e também cantor e compositor, né? Esse é um homem totalmente preparado por Deus. Vai ser uma bênção estar conosco aqui no culto de domingo. Amém, queridos? Sejam abençoados praticando essas verdades em nome de Jesus.